né? Que a gente tem um documento de certidão de pagamento. Mas posteriormente, eu quero uma certidão dos títulos que foram apontados e não foram protestados. Não dá. Tá? Salvo se o próprio devedor requerer. Senão, o credor não consegue ou outras pessoas não conseguem. Até porque, qual que é a lógica disso? A gente não pode denegrir a imagem de alguém que pagou. Então, por exemplo, vai que algum fornecedor quer saber se aquela pessoa tinha muitos títulos em cartório. De fato, talvez ela tinha, mas pagou todos. Então, ela não é alguém que descumpriu as obrigações. Ela pagou todos, então não tem como ou porquê a gente omitir, informar essas situações que podem denegrir a imagem dela. Né? Estando assustado, não pode se dar publicidade, até porque essa era a lógica de estar assustado, né? Salvo o requerimento do próprio devedor. Certidões emitidas em 5 dias. Né? Segue a lei federal, não temos nada específico quanto a isso aqui em Santa Catarina. Lembrando que, para quem não trabalha com isso na prática, fazendo o protesto, a gente vai dar publicidade aos órgãos de proteção ao crédito. A gente envia a comunicação para eles em forma de certidão, da qual eles também não podem dar publicidade a ninguém mais, a não ser pagando lá as taxas referente a cada um dos devedores. Se eu não me engano, tinha no Código de Normas do Ceará, e eu já vi em mais algum, que a retirada dos órgãos de proteção ao crédito é responsabilidade exclusiva do credor. Isso a gente não tem em Santa Catarina. Tá? Se a gente faz o cancelamento, a gente envia ao Serasa, envia ao SPC. A informação não compete ao apresentante fazer essa informação diretamente lá. Tá? Isso daqui quanto aos arquivos, IESES, eu já vi assim umas 4, 5 provas cobrar isso. E é chatinho. Esse artigo é chatinho de se lembrar. Os arquivos deverão ser conservados, pelo menos, durante os seguintes prazos. E aí tem 1 ano, 6 meses, 30 dias. Vai reduzindo. E aqui no final tem 13 e 10 anos. A lógica aqui é a ordem de importância desses documentos. Quanto mais importante, ou mais possível de se questionar, fica mais tempo. Então, vamos começar pelo menos pior, pelo que fica menos tempo. 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores. Solicitações de retirada dos apresentantes e para os comprovantes de devolução e regularidade aos mesmos dos títulos do documento de dívida. Qual que é a importância de ter isso guardado tanto tempo? Não tem. Comprovante de entrega de documentos. As solicitações de retirada. Então fica 30 dias. Porque não teve prejuízo a ninguém mais aqui. Perdão. Percebam que o inciso 1 e 2, os dois falam de intimações editais. 6 meses, os pagos ou retirados. 1 ano, os protestados e ordens de cancelamento. Se pagou ou retirou, é meio improvável que alguém alegue um prejuízo. E se alegar prejuízo, 6 meses é um prazo razoável para o credor. Eu não recebi. Tem ali os documentos, enfim. Então, 6 meses para os pagos retirados, 1 ano para os protestados e ordens de cancelamento. Certo? Então, 30 dias para os comprovantes em geral. Podem lembrar disso, comprovantes em geral, 30 dias. 6 meses para intimações editais de pagos retirados, 1 ano para intimações editais de protestados e cancelados. E ordens de cancelamento, perdão. Então, até tem uma lógica, é só lembrar, 36.1.
A gente vai lá para o parágrafo 3º. Os mandados judiciais de sustação deverão ser conservados juntamente com os respectivos documentos até solução definitiva por parte do juízo. E a gente não tem prazo específico. O IESES costuma colocar nas provas. 3 anos, 30 dias, 1 ano, sei lá o que for. Não tem prazo estabelecido aqui. Fica até a solução definitiva por parte do juiz. O prazo de arquivamento é de 3 anos para os livros de protocolo e 10 anos para os livros de protocolo de registro de protesto e respectivos títulos. Já que a gente tem essa possibilidade e a legislação tem de que existem alguns procedimentos que exigem certidão de 10 anos, você não tem nenhuma lei que diz que precise de protestos por mais tempo, é o prazo que você precisa guardar. Porque é o prazo que alguém ainda pode requerer alguma certidão respectiva àquilo. E se passar esse prazo, eu posso eliminar esses documentos? Eu sou obrigada a fazer digitalização? Tá, a questão da digitalização. Se a gente seguir à risca a lei, não precisa. Passou o prazo, joga fora. Se a gente for olhar lá o provimento do CNJ, a gente tem que seguir lá as regras de cada documento, se tem que digitalizar ou não. Tá? Mas por lei não precisa. E aqui em Santa Catarina a gente não tem nada expresso quanto a isso. Certo? Só aqui que trabalhei até a ordem de cancelamento, e aqui temos o cancelamento também, a gente não pode esquecer que além daqueles documentos, logicamente, pode vir um cancelamento por ordem judicial. Pode ser que lá naquele protesto foi sido discutido judicialmente e virou um cancelamento. Então, por exemplo, se um protesto foi sustado, isso daqui é provisório. Pode vir uma ordem para sustar definitivamente, antes do protesto. Isso daqui a gente já viu. Se ocorre uma suspensão depois do protesto, como a gente viu, essa suspensão também é provisória. Se ela se torna definitiva, a gente tem um cancelamento, porque já estava protestado. Então, eu protestei. Tira os efeitos disso daí e não mostra para ninguém. O fulaninho ganhou a ação. De fato, esse protesto não deveria estar lá. Então, o que se faz? Cancela. Não tem uma sustação definitiva depois de protestado. Esse cancelamento, como é definitivo, lógico, vai ter ali na própria lei, ele depende de trânsito em julgado. É comum haver uma certa confusão entre esses procedimentos na prática. Aí vem lá uma decisão provisória para cancelar o título. Aí pergunta lá na prova, é possível, por uma decisão provisória realizar o cancelamento? Não. Cancelamento é definitivo, depende de trânsito em julgado. Por quê? Aqui a gente não tem, como tem em alguns estados também, a possibilidade de você descancelar algo. Cancelei, mas não era para ter cancelado. Aqui não tem isso. Cancelou, já foi, já era. Não tem como protestar de novo, enfim. A legislação vai dizer, quando não se tratar de pagamento, deve ser realizado o cancelamento por via judicial. E aí, normalmente segue esse procedimento. Suspensão provisória, depois o cancelamento definitivo.
Beleza? Ups. Os tabeliães de protesto de título são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente pelos substitutos que designarem, os escreventes que autorizarem, assegurado o direito de